Então, hoje nós estamos no domingo que antecede o Natal, né? E vamos naturalmente pensar um pouco sobre o Natal, o nascimento do Messias. Só que estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de Daniel, né? E aí nós temos duas opções. Ou nós não falamos sobre o Natal, que também não tem nada de errado, né? A Bíblia não diz que você tem que estudar o nascimento de Jesus na semana do dia 25, e nós focamos no livro de Daniel. Ou então nós abandonamos por um momento o livro de Daniel e fazemos um estudo sobre o nascimento de Jesus, que também não tem nada de errado, a gente pode voltar a Daniel depois, mas eu creio que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para pensar no livro de Daniel e pensar no nascimento de Jesus Cristo. Coincidiu de nós estamos vendo justamente o capítulo 7 de Daniel essa manhã, e eu pensei numa conexão com Lucas capítulo 1. Vamos começar então com Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33, quando o anjo aparece a Maria para anunciar a vinda do Salvador. Então você tem em Lucas 1, 26 em diante: e no sexto mês foi o anjo Gabriel, dá o nome do anjo aqui, né? Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Até aqui por enquanto. Então aqui nós temos o sentido do Natal. Isso aqui é o Natal, né? As pessoas às vezes não sabem, os crentes muitas vezes não sabem, mas isso aqui é o Natal. Por que eu digo que os crentes não sabem? Mas os crentes não sabem que o Natal é o nascimento de Jesus? Sabem. Os crentes sabem que o Natal é o nascimento de Jesus. O que os crentes não sabem é que quando Jesus nasce, na verdade está nascendo o rei da linhagem de Davi, o rei prometido a Davi, que se sentaria no trono de Davi e governaria sobre a casa de Israel. Isso muita gente não sabe, que um dia Jesus Cristo voltará para cumprir essa profecia e reinar sobre a casa de Davi, aqui na terra. Então muitos não sabem disso. E é importante, porque este é o Natal. O Natal é o nascimento do rei Messias, nascimento do rei Messias. Não só o nascimento do nosso Salvador, aquele que morreria na cruz e ressuscitaria para nos salvar, mas também, conforme a promessa do anjo Gabriel a Maria, vou repetir: este será grande, versículo 32, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Essa parte que as pessoas não percebem do Natal. Ele vem para reinar na casa de Jacó. A casa de Jacó não é o céu. O céu não é a casa de Jacó. Então ele vem para reinar na casa de Jacó. O rei se assentará no trono de Davi. Ele diz aqui que é o teu filho, né? Você vai conceber. Ele vai ser chamado filho de Deus. Então isso nós percebemos, é filho de Deus, é filho de Maria, mas é também filho de Davi. E sobre Davi existe uma profecia, existe uma promessa de que o seu filho reinaria sobre a casa de Jacó. E isso que é o Natal. Ele vem, nasceu o rei Messias, e ele voltará para reinar
sobre o trono de Davi, sobre a casa de Jacó. O que isso tem a ver com o livro de Daniel que estamos estudando? Tudo a ver. Isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com o livro de Daniel. Qual é o sentido do livro de Daniel? Qual é a mensagem central do livro de Daniel? Nós já temos repetido isso algumas vezes, que o Senhor governa sobre os reis da terra, que os impérios deste mundo passarão e será estabelecido o reino do seu Cristo. Essa é a mensagem de Daniel. É o governo de Deus sobre os reinos deste mundo, término dos reinos deste mundo e instauração do reino de Deus, que será governado pelo seu Cristo, o Rei Messias. Então, o livro de Daniel tem a mensagem do Natal, a mensagem do Rei Messias que governará. O nascimento do Rei Messias é profetizado aqui pelo anjo Gabriel para cumprir as profecias que estavam lá no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel é um livro profético sobre o sentido do Natal. Ele é, as pessoas não percebem muitas vezes, mas ele é um livro profético sobre o sentido do Natal. Assim como Isaías é um livro que profetiza muito sobre o nascimento do Rei Messias, o livro de Daniel é um livro que profetiza muito sobre o reino do Rei Messias, né? Então, nós temos essa conexão. Existe uma outra conexão desta passagem com o livro de Daniel. Qual é a conexão? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel é a conexão, porque esse mesmo anjo que veio trazer a notícia para Maria e que posteriormente trouxe a notícia para o seu esposo José, de que era para ele receber Maria, como continuar com ela, né, não abandoná-la. Este é o anjo que apareceu lá para Daniel séculos antes, né? Veja, eu separei duas passagens aqui que nós não vimos ainda, não vamos vê-las hoje, provavelmente, não vai dar tempo, mas que falam sobre Gabriel e o profeta Daniel. Daniel 8, versículo 16, diz assim, aqui temos uma profecia sobre um bode, um carneiro, uma briga aí entre um bode e um carneiro, um dando cabeçada no outro, né? Que nós depois vamos explicá-la, mas fala no versículo 16, Daniel 8, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulau, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O que é isso? Daniel viu uma visão, um bode dando cabeçada num carneiro, e alguém falou para Gabriel: Gabriel, explica para o Daniel o que está acontecendo aí. E aí o anjo vai explicar. O anjo quem? Gabriel, o mesmo anjo que vai trazer a mensagem séculos depois para Maria. E você tem outro, capítulo 9, versículo 21 de Daniel, que é outra visão, outra ocasião, onde o anjo vai explicar as 70 semanas, famosas 70 semanas de Daniel, vão ser explicadas por anjo. Quem é o anjo? Versículo 21. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E aí depois ele vai explicar, esse homem Gabriel, um anjo que veio voando, vai explicar o sentido das 70 semanas para Daniel, tá? Então, Gabriel está presente. Então aqui é a conexão com o Natal, né? Você tem a mensagem do Rei Messias em Daniel, e você tem o mensageiro que trouxe essa mensagem, que é o Gabriel, o mesmo anjo, o poderoso de Deus, assim parece ser o sentido do seu nome. E então nós temos aqui este mesmo Gabriel. Alguns acham que ele é o anjo que aparece no capítulo 7 que nós vamos estudar hoje. Então agora vamos focar em Daniel 7, onde um anjo vai falar com Daniel e não é dito o nome do anjo. Então alguns acham que é o mesmo Gabriel. Não temos como garantir isso porque o nome não é mencionado neste capítulo, tá? Então veja aí, foque no capítulo 7 de Daniel. Eu não vou
entrar em tantos detalhes sobre esse capítulo, porque nós já falamos dele quando estudamos o capítulo 2. No capítulo 2 de Daniel, nós vimos a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua representava os reinos deste mundo, na visão de Nabucodonosor, né? Cabeça de ouro representa a Babilônia, peito e braços de prata representam Medo-Persas, quadris e ventre de bronze representam Grécia, pernas e pés de ferro, os pés são ferro misturado com barro, representam Roma e a forma final do Império Romano, antes do fim dos tempos, tá? Então tinha aquela estátua, e aqueles reinos, eles vão aparecer de novo aqui no capítulo 7, numa visão com o mesmo sentido daquela, porém com outra simbologia, que em vez de usar uma estátua, foram usados os animais para representar esses reinos. Antes era uma coisa gloriosa, uma estátua bonita, imponente, extraordinária. Agora são monstros terríveis, grotescos, feios, tá? Alguns entendem que... Por que Deus deu duas visões, né? Uma com estátua e outra com monstros? Alguns acham que isso representaria a visão como o homem vê os reinos desse mundo, seria a visão de Nabucodonosor. E essa aqui seria a maneira como Deus e o povo de Deus deve ver os reinos deste mundo, uma coisa mais monstruosa, né? Um vê a grandeza, a riqueza, o poder, e outro vê a corrupção moral, idólatra e tudo mais, né? A maldade e a perseguição ao povo de Deus. Pode ser, né? Pode ser que seja este o sentido. Não é dito isso na Bíblia, né? Mas uma coisa que é dita é a interpretação da visão em si é dada. Então vamos começar com a visão no capítulo 7 de Daniel, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Vê como uma profecia é dada, né? Ele sonhou e escreveu, anotou, né? Tem diversas maneiras em que a Bíblia foi transmitida aos homens. Às vezes era uma voz que a pessoa ouvia, né? Às vezes era simplesmente uma reflexão do profeta, e às vezes era um sonho, uma visão, né? Aqui ele sonhou, estava dormindo, sonhou, quando acordou, escreveu rapidamente. Não quero esquecer isso daqui, né? Foi lá e escreveu, né? Capítulo 7, versículo 1. Tá, então, estava na sua cama, né? Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Aqui ele diz o primeiro ano de Belsazar. Quem é Belsazar? Nós vimos o seu nome em algum estudo, não sei se foi semana passada ou retrasada, onde falamos de Belsazar, aquele mesmo do banquete, né? Do banquete, daquela orgia hedionda, onde ele viu aquela mão escrevendo na parede, né? Esse era um rei que parece, segundo a história, que ele dividiu o poder com Nabonidos, tá? Seu pai. Mas a Bíblia não fala de Nabonidos, a Bíblia fala de Belsazar. Então, mas isso aqui é antes daquele banquete. Você vê que está tendo aqui uma retrospectiva, tá? Isso aqui é antes daquele banquete. O banquete foi dado lá no capítulo 6, né, ou 5, e é o capítulo 5, né, que fala do banquete. O capítulo 7 vem depois na Bíblia, só que está relatando coisas que aconteceram antes. O de Daniel não está na sequência cronológica, às vezes ele vai para trás, para frente, né? É igual um filme que você está assistindo, às vezes tem lá um flashback, que a gente chama, né? A pessoa lembra de uma cena lá de antigamente, né? Aqui é a mesma coisa, você vem na leitura, de repente ele volta lá. Opa, mas é o primeiro ano do rei Belsazar, ainda era rei, né? Então não havia sido morto, né? Naquela festa ele foi morto logo na mesma noite, né? Então aqui você tem Belsazar. Belsazar era o rei durante esse período onde Daniel teve este sonho. Versículo 2, falou Daniel e disse, vamos ver a visão, o sonho, como é que ele escreveu para nós. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Eu vou fazer uma pausa aqui, eu pedi para alguém trazer um copinho d'água para mim, por favor, que vai secar minha garganta.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, você tem aqui... Mas vamos antes de ler o resto da visão, que vai descrever os animais, vamos parar aqui no versículo 2. Então ele falou, olha, eu estava ali, olhando a minha visão da noite, e tinha 4 ventos do céu agitando o mar grande. O que é isso? 4 ventos agitando o mar. Os animais que vão ser descritos logo a seguir, eles vão ser interpretados pelo anjo. O anjo vai dizer o que significam os animais. Os ventos, ele não diz o que são. Então, os ventos você não tem certeza, o mar você não tem certeza do que significa na visão, mas dá para ter um entendimento por comparação com outras passagens, pensando um pouquinho o que significa este mar e esses ventos, dá para a gente pelo menos ter um palpite. Eu vou dar um palpite aqui baseado no que eu estudei, né, sobre o assunto, opinião de várias pessoas. Então, estes ventos... Bom, o texto foi escrito em aramaico, tá? Esses capítulos aqui, Daniel, estão em aramaico. Mas, em hebraico, vento é ruach, que significa, que é um sinônimo também para espírito, tá? Vento e espírito no hebraico são a mesma palavra. Como é que você sabe se deve traduzir como espírito ou como vento? Pelo contexto. Você tem que olhar o contexto e ver se a melhor tradução é espírito ou é vento. Então, lá no Gênesis 1, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, você poderia traduzir: o vento de Deus pairava sobre a face das águas, né? Obrigado. Então, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus, são a mesma palavra no hebraico. Então, vento em si, na Bíblia, é um símbolo também do Espírito. Não sempre, não é toda vez que você vê vento escrito na Bíblia que é um símbolo do Espírito, mas ele é em algumas passagens, tá? Então, aqui nessa profecia, este Espírito pode ser um Espírito de Deus, ou representando a ação de Deus sobre o mar, para produzir aquilo que vai ser descrito logo a seguir, que são os monstros, né? Então, esse mar sendo agitado pelo Espírito de Deus, para que venham esses monstros do mar. Nesse sentido, os monstros representam impérios do mundo. Então, esse mar grande aqui, a ideia seria o mar Mediterrâneo, era o maior mar que eles conheciam ali na região, né? Então, o mar grande, dali saindo as nações, ou das nações saindo os impérios, tá? Existe uma base para isso em comparação com outros textos, tá? Eu separei aqui algumas passagens, por exemplo, Jeremias capítulo 49. Então, o mar está agitado pelos 4 ventos. Isso pode ser Deus agitando as nações. Jeremias capítulo 49, versículos 34 a 36. Para quem chegou depois, a gente está fazendo um estudo sobre o Natal, tá? Não parece, mas é. Esse aqui é um estudo do Natal. Jeremias 49, 34 a 36. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. Olha só os 4 ventos sendo mencionados aqui. Os 4 ventos representam uma ação de Deus sobre uma nação aqui pagã, né? Os 4 ventos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. Não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Então, nessa passagem de Jeremias, os 4 ventos indicam Deus agindo sobre essa nação para juízo contra ela, e espalhando ela por outros povos, tá? Tem também no mesmo Jeremias, no capítulo 51, você vai ver no versículo 1, Jeremias 51, 1. Eu estou com a Bíblia nova aqui, está difícil passar as páginas. Jeremias 51, 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor. Então, vento associado com disciplina de Deus, né?
Destruidor contra quem? Contra uma nação pagã, contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Então, não é à toa que tem essa ideia, né, de que os ventos lá no Daniel 7 simbolizam a ação de Deus, o Espírito de Deus movendo nações, né? Um texto interessante também em Zacarias 6, sobre vento. Zacarias 6, versículo 1. Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, né? Capítulo 6, versículo 1. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. Bom, são 4 carros, não são 4 ventos, por enquanto, né? No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Interessante, ele compara com 4 espíritos dos céus. Se você pegar algumas traduções, vai estar 4 ventos. Tem alguém que está com tradução com vento, né? Vento. Porque a palavra no hebraico é a mesma. Então, você pode traduzir como: estes 4 cavalos representam os 4 ventos dos céus, ou os 4 espíritos dos céus. Aqui eu creio que casa melhor espírito. Esses cavaleiros, esses cavalos representam 4 espíritos dos céus indo para... E aí o contexto vai ser, eles vão espalhar juízo de Deus sobre as nações. Você fala em 4 cavalos, 4 cavaleiros, você lembra do que em termos proféticos? 4 cavaleiros. Lembra de alguma coisa? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E as cores são muito parecidas, né? Você tem aqui o branco, o preto e o vermelho. Os 4 cavaleiros lá do Apocalipse capítulo 6 também tem o cavaleiro branco, o vermelho e o preto, ligado com também sofrimentos na tribulação. Só que lá tem o cavalo amarelo ou baio, e aqui depende da tradução que você está usando. Uma tradução diz amarelo, Almeida atualizado diz amarelo, Almeida revista e corrigida diz malhado. Eu olhei no hebraico, parece que malhado é a tradução melhor. Então aqui não é a mesma profecia, é outra profecia, só que existe uma coincidência que 4 ventos, 4 cavalos, né? Então Deus usa este simbolismo para quê? Para ensinar sobre juízos que virão sobre os povos deste mundo. Esses cavaleiros, estes ventos, estes espíritos, né? Tem mais algo interessante a respeito de ventos e anjos na Bíblia. Em Apocalipse 7, vamos pensar um pouco sobre angelologia, o estudo dos anjos, doutrina dos anjos, aqui ligado com o Natal, ligado com o Daniel, né? Olha quanta coisa a gente está aprendendo sobre o Natal, né? Nem sabia. Bom, indiretamente, né? Não diretamente, mas tem uma ligação indireta com o Natal aqui. Natal tem tudo a ver com anjos, né, que cantavam o nascimento do Senhor. Quem são os anjos, né? Qual o poder dos anjos? Eles têm um poder aqui no Apocalipse 7 de controlar as forças da natureza. Versículo 1 diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Bom, o que eu quero enfatizar aqui é anjos retendo ventos.
para que não soprem sobre a terra. Hoje eu estou competindo com os passarinhos, né? Eles estão agitados. E vi outro anjo subir então do sol, nascente, etc. Mas o foco que eu queria dar é para os ventos. Anjos e ventos, né? Como é que um anjo pode reter o vento para que não sopre vento sobre a terra? Como é que faz isso, né? Já tentaram estocar o vento, viram que é difícil? Mas os anjos conseguem, então tem jeito, né? Então você tem os anjos aqui segurando o vento. Como é que é possível? Existe uma explicação física para o vento, né? Assim, os antigos não entendiam muito de ciências naturais. Como é que funciona o vento? Alguém podia pensar que o vento era o anjo soprando alguma coisa, né? Antigamente, não sei. O anjo parou de soprar, não tem mais vento. Hoje a gente sabe que o vento é uma manifestação de uma diferença de temperatura na atmosfera, tá? O sol esquenta a terra durante o dia, né? E aí o ar quente ele sobe. As moléculas ficam mais agitadas, né? Você tem uma densidade menor e aí ele sobe. O ar sobe quando esquenta a terra. Chega lá em cima, está mais frio, o ar frio desce. Aí sobe, desce, gera movimento de massa de ar. Isso é vento, né? Poxa vida, o que isso tem a ver com anjo, né? Não tem nada a ver com anjo, tem a ver com o sol. Mas, de alguma maneira, a Bíblia diz que estes anjos terão o poder de segurar. Como é que eles fazem isso? Isso não é dito, né? Isso você não sabe, tá? Eu vou segurar aqui, não vou deixar subir. Ou será que aconteceu alguma coisa com o sol, né? Aconteceu alguma coisa com a temperatura, que ela ficou homogênea aqui? Não sei, não adianta você ficar especulando essas coisas. Quem viver verá e vai poder dizer o que aconteceu, né? Mas por enquanto o que eu sei tem anjos associados com retenção de ventos aqui, tá? E aí você tem então mais coisas que a Bíblia fala sobre o poder dos anjos e a sua ação no mundo natural. É uma visão profundamente anticientífica, aquela dada pela Bíblia, se você considerar como ciência só aquilo que é naturalismo, não é só causas naturais para tudo. Você vai olhar a Bíblia falando sobre certas coisas e você vai pensar, esse livro é anticientífico, é uma mentira isso aqui, né? Não é uma mentira. É porque a ciência geralmente não considera milagres, a ciência geralmente não considera sobrenatural, a ciência geralmente não considera Deus, não considera anjos, não considera nada, né? Só pensa em leis naturais. Mas nem tudo nesse mundo são leis naturais. Então, as coisas acontecem também de maneira sobrenatural. E no caso dos anjos, por exemplo, eles têm uma ação sobre tragédias naturais, eles têm uma ação sobre as pessoas, sobre como as pessoas agem e pensam. Por exemplo, Jesus falou para Pedro, arreda Satanás. Por que ele falou arreda Satanás? Porque Pedro falou, quando Jesus falou, eu vou morrer, eles vão me matar. Aí Pedro falou, não Senhor, tem pena de ti, isso não vai acontecer. Nada demais, né? Qualquer um de nós falaria a mesma coisa talvez, né? Aí Jesus vai falar, arreda Satanás. Por quê? De alguma maneira Satanás influenciou Pedro para que falasse aquilo sem Pedro perceber. Pelo menos essa é a minha leitura, parece que é isso que aconteceu. Um anjo foi espírito de mentira na boca de profetas, de falsos profetas que falaram com Acabe. No Velho Testamento você vai ver a história lá em 2 Crônicas 18, 21. Eles mentiram, eles enganaram o rei Acabe por meio de profetas. Deram visões, então eles afetam a maneira como as pessoas pensam por meio de falsas visões ou visões verdadeiras, às vezes, né? No caso de Daniel foram visões verdadeiras. Um anjo chega a matar 70 mil pessoas no reino de Davi, 2 Samuel 24, 15 a 16. 2 Samuel 24, 15 a 16. Então enviou o Senhor a peste a Israel,
desde a manhã até ao tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. Tinha um anjo causando uma praga em Jerusalém, em Israel, por causa de um pecado de Davi. E aí Deus falou: não, chega, já é suficiente. Mas morreram 70.000. O que é uma praga? Uma peste, uma doença. O anjo matou por meio... Ele podia ter passado a espada, uma espada de anjo, sei lá. Podia ter matado todo mundo de outro jeito. Mas o texto diz que eles morreram por causa de uma peste, ou uma praga, Não sabe que praga é essa. Anjos podem causar doenças. Se você olhar no Novo Testamento, na época de Jesus, tinha muitos doentes por conta de anjos, problemas causados por demônios que Jesus expulsava. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Mas não é um vírus? O coronavírus é uma peste de anjos? Eu não creio que seja. Mas a gente não entende nada desses assuntos, essa que é a verdade, Qual é a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual com relação, por exemplo, a enfermidades? Ou com relação a catástrofes naturais? Qual é a relação? Quando cai um desmoronamento de lama ou de neve e mata gente assim, isso foi causado por anjo ou foi causas naturais? Bom, foram causas naturais, porque desmoronamento, ou choveu muito, caiu, matou, uma tragédia. Mas causas naturais controladas por Deus ou controladas pelo acaso? A gente é crente e vai dizer, não, controlada por Deus, as coisas não fogem com Deus. Então Deus controla como? A gente não sabe. Pode ser por anjo? Pode. Como é que você vai saber isso? Pode ser por meio de anjos. Tanto a proteção quanto a punição, tá? Como que eles interagem com o meio físico, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor, nem vou me arriscar a falar um negócio desses, tentar explicar um negócio desses, Mas você vai ver que existem muitas passagens na Bíblia onde você tem anjos agindo sobre o mundo natural. Você tem anjos com o poder do fogo no Apocalipse, com o poder da água, envenenam as águas ali. Sempre coloca anjos no meio da conta. Então, a nossa filosofia é muito frágil, muito fraca para explicar estas coisas. Você pode até pensar, assim, montar a sua teoria na sua cabeça, mas eu dou uma sugestão para você: não tenta ensinar ela não, porque provavelmente ela está errada, Você teorizar essas coisas, porque a Bíblia não diz como, e você não sabe como, e não tem como medir em laboratório a ação de um anjo, então você não vai saber, Então você só pensa, como será, Mas a nossa filosofia pode estudar ciências naturais, que os antigos não conheciam, mas a gente não conhece as ciências espirituais, ou como que os anjos interagem com o mundo natural. Mas de alguma maneira as duas coisas se mesclam, elas se juntam, tá? Mundo espiritual e mundo natural de alguma maneira se juntam e funciona, e Deus está no controle, tá? Isso aí, não sei se um dia a gente vai entender isso na glória ou não, mas funciona, tá? Pode descansar no Senhor, porque a Bíblia nos afirma que Ele é que está no controle das coisas que acontecem neste mundo natural. Sei que isso, para um naturalista, vai parecer loucura, não tenho ilusão com relação a isso, mas nós que temos fé, cremos que é assim que a coisa funciona. A nossa percepção... Existem anjos aqui hoje? Não sei, eu não sinto anjos, não sinto cheiro, não ouço, não vejo, a menos que eles queiram se manifestar. Não sei se tem demônios, se tem anjos, não sei, Então, mas existe momentos em que Deus decide dar uma percepção às pessoas do mundo espiritual. Eu separei um exemplo aqui de 2 Reis, onde carruagens de fogo são mencionadas, É o nome de um filme também, antigo isso aí, Mas 2 Reis capítulo 6, 2 Reis 6, eu vou ler do 15 a 17. Um filme, aliás, que não tem nada a ver com anjos, 2 Reis 6, de 15 a 17. Aqui você tem Eliseu, profeta do Senhor, que
que existia uma guerra aqui de Israel contra os sírios, contra a Síria, né? E Eliseu revelava as coisas, os planos dos sírios contra Israel, o Eliseu revelava para o rei de Israel. E aí os sírios nunca conseguiam pegar os judeus, né? E aí nessa guerra de perseguição, de gato e rato dos exércitos, e aí você tinha ali um momento em que o rei da Síria manda exércitos para prenderem Eliseu. E aí no versículo 15: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele falou para Eliseu: e agora? E agora? E ele disse: não temas. Eliseu respondeu: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia, mas não dava para ver. Nos montes havia o exército dos sírios. Eu não sei se era na mesma fronte ali, onde estavam os sírios, do lado deles estavam os anjos ali, eu não sei, né? Porque logo em seguida eles vão causar uma cegueira entre os sírios. Mas havia carros de fogo, anjos ali do Senhor. Eles estão atuando no mundo natural, nós só não vemos e não percebemos. E mais, nós não devemos tentar contactá-los. Vamos fazer uma sessão aqui para invocar um anjo, né? Não pode. A Bíblia proíbe o culto aos anjos. Culto aos anjos, culto é só a Deus. Na Bíblia, culto é a Deus e mais ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma divindade, nenhum anjo, arcanjo, coisa nenhuma. Então você tem culto a Deus. Então não invoque eles. As ocasiões na Bíblia onde eles aparecem, a pessoa fala com eles, mas eles não foram invocados pela pessoa. Deus mandou esses anjos se revelarem, né? Tá bom, então aprendemos aí algumas coisas a respeito de anjos. Aquele anjo Gabriel que aparece para Maria, então, e fala do nascimento de Jesus, é o mesmo anjo Gabriel que vai aparecer no Daniel capítulo 7. Vamos voltar então a Daniel 7. Vamos continuar com o nosso estudo natalino, né? Daniel 7, de 2 a 3. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, já vimos isso, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eu já sei o que isso significa, porque o anjo vai explicar para Daniel. Então ele dá a interpretação com muita clareza mais para frente aí, se você for ler o restante do capítulo, né? Vamos ver. Bom, a interpretação começa não sei que versículo, você tem que ler o capítulo, a gente vai na sequência, né? Não sei se vai dar tempo de ver o capítulo inteiro, mas também nosso tempo já está adiantado, né? Vou fazer um resumo aqui. Esse aqui é a Babilônia. É Nabucodonosor, né? Leão, símbolo da Babilônia, leão com asa, símbolo da Babilônia na antiguidade. Esse homem que foi colocado em pé e foi lhe dado o coração de homem é o próprio Nabucodonosor, quando recupera a sua sanidade mental do seu período ali de licantropia que ele teve lá, de loucura, de comportamento animalesco que ele teve lá, né? No livro de Daniel. Ele se recupera, e esse aqui é Nabucodonosor. A cabeça de ouro da estátua, né? Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O urso, segundo o império, é o peito de prata, braço de prata, né? E a Medo-Pérsia, ou Medos e Persas, né? Média e Pérsia, ou Medo-Persas. E essas costelas são os reinos que eles devoraram, né? Que eles derrotaram. Alguns acham que é o Egito, a Síria e a Babilônia, né? Não sei, talvez, né?
E são 3 nações que eles vão devorar. E depois disso, versículo 6, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Essas cabeças, leopardo é o próximo reino, é o rei da Grécia, ele vai dizer aqui depois, é a Grécia esse 4º reino, 4º não, 3º, né? É a Grécia que derrotou os Medo-Persas. Alexandre o Grande, né, conquista ali o mundo, Oriente Médio, Grécia, Egito, até a Índia ele foi. E aí você tem 4 asas ou 4 cabeças, né? Ele muito rapidamente, o leopardo é um animal muito rápido, rapidamente ele conquistou o mundo antigo. Acho que ele morreu com 33 anos de idade, muito novo para um general que conquistou o mundo, né? Então ele foi muito rápido a conquista dele. E ele dividiu o reino em 4 generais depois. O Império da Grécia foi dividido entre 4 generais depois da sua queda. Então, isso aqui é uma profecia com relação a isso. Tá? A profecia é tão detalhada, tão historicamente acurada, que os liberais acham que foi escrito depois. Que não foi escrito por Daniel nessa época, ele foi escrito depois que a coisa aconteceu, porque é tão preciso que eles não acreditam. Né? Mas esse é o poder de Deus em revelar, e revela também do 4º animal. Versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Tá, então você tem aqui o 4º animal, é Roma, né? Roma, que comparado lá na estátua seria as pernas ali de ferro, né? Pés de ferro e barro. Tinha 10 chifres, que você pode comparar com os 10 dedos ali da estátua, né? Dos pés da estátua. E você vai ver lá no Apocalipse 17, versículo 12, que existem 10 reis no reino do Anticristo. Esse império, o 4º animal, ele vai desde romanos até a Roma antiga, né, antes de Cristo, até o fim dos tempos, até a vinda de Cristo. É o período englobado por este 4º animal, que ele não compara com nenhum outro bicho que nós conhecemos. Tá? É um monstro aí, difícil de descrever da parte de Daniel, mas ele tem 10 chifres, e ele vai cobrir esse período todo. Mas como é que pode se o Império Romano já caiu? Pega o vídeo lá da estátua de Nabucodonosor, que nós comentamos isso. Tá? Quem não assistiu ainda, não estava presente, pega o nosso vídeo sobre Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor. Lá eu explico por que o Império Romano vai desde antes de Cristo até o reino do Anticristo. Tá? O final do Anticristo ainda é Império Romano, é este monstro aqui que vai ser derrotado por Deus no final dos tempos. Tem um chifre aqui, versículo 8, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse chifre vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Esse é o Anticristo. Então, no final dos tempos, vai haver 10 governantes desse Império Romano ressuscitado, e esse chifre vai abater 3 destes governadores, vai ser falado aqui nesse capítulo, e ele vai falar com arrogância, vai blasfemar e vai perseguir os santos. Então, mais uma vez, leia o capítulo todo e você vai ver todas essas coisas. A gente não tem tempo de ler tudo isso hoje, né? Mas eu quero focar no Natal agora. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quem é este ancião de dias? Um ancião muito idoso. Quem é este? Compara esta visão
com a visão lá do Ezequiel, que a gente estudou antes do Daniel, a gente estudou Ezequiel, onde ele vê querubins, logo no primeiro capítulo ele vê querubins, ele vê uma plataforma sobre os querubins e um trono, e havia fogo nesse trono, e havia ali o Deus Altíssimo no trono. Então, esse ancião é Deus. E este fogo representa o juízo de Deus sobre as nações, o poder de Deus, e um rio de fogo, como um rio, como lava o fogo, não sei exatamente a visão, mas diz um rio de fogo saindo de diante deste trono. Está falando da majestade de Deus aqui, a grandeza e o poder de Deus. Essas visões de Deus, elas assustam um pouco as pessoas hoje em dia, porque, assim, já faz algum tempo que eu estou falando sobre profecias, e nas profecias, as visões de Deus são grandiosas, são imponentes e são como um juiz, e ele parece muito duro, e as pessoas gostam de enfatizar o lado amoroso de Deus e o lado carinhoso de Deus, que também existe, né? Mas por que então eu enfatizo tanto este lado de juízo? Eu conheço gente que é traumatizado com essas coisas, que cresce na igreja ouvindo só esse lado de Deus. Eles têm essa visão de Deus, não, Deus é muito bravo, eu tenho medo de Deus, né? Olha, eu estou falando muito sobre isso porque estamos estudando profecias, é assim que ele é revelado, então eu tenho que revelar Deus assim. Mas existe o outro lado também, existe o lado daquele Deus que sai correndo para abraçar o filho pródigo e cobrir ele de beijos, está descrito assim no Novo Testamento, tá? Então na hora oportuna a gente vai descrever esse lado de Deus, mas no momento eu tenho que enfatizar o lado da justiça e do juízo, porque é assim que está sendo manifestado nos livros que estamos estudando, né? É o mesmo Deus, ele tem os dois lados, ele tem as duas faces da sua misericórdia e da sua justiça, tá? A pessoa tem que aprender e conhecer sobre o amor de Deus e sobre o seu desejo de salvar, mas também tem que conhecer sobre a sua severidade, a sua grandeza, né? A reverência com relação a Deus é necessária. E aí você tem então essa descrição de Deus, o Senhor, ao Deus Altíssimo, no versículo 10, o rio de fogo. Você tem comparações com isso em Isaías, né? Versículo 10: e um rio de fogo falado, uma nave saía diante deles, milhares e milhares serviam, assentou-se o juízo e abriram-se livros. Que juízo é este? Esse, se você quer saber, de novo, pega a nossa série sobre os juízos de Deus que eu gravei no começo do ano. Ali é o juízo do tribunal dos bodes e das ovelhas, que você vai encontrar em Mateus 25. Quem deu água para Jesus, ou visitou ele na cadeia, fica para a direita. Quem não deu água, não visitou na cadeia, fica para a esquerda. Uns vão entrar no reino, outros vão ser lançados nas trevas exteriores ou no lago de fogo. Este é o juízo aqui, este é o contexto, tá? Juízo para decidir quem entra no reino, quem não entra no reino, na segunda vinda de Cristo, tá? Este é o tribunal descrito em Mateus 25, bodes e ovelhas. Versículo 11: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, esse quarto reino, o Império Romano, foi morto, e o seu corpo desfeito. Lembra da estátua que foi derrubada com uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, e a estátua caiu, e a pedra virou um reino. Esse é Daniel 2. Aqui você tem o quarto animal morrendo, é a mesma interpretação, diferente visão, mas a mesma interpretação. Esse animal é desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio. Tudo bem? Versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O filho do homem, quem é o filho do homem? Jesus Cristo é o filho do homem. O rei Messias é o filho do homem. É por isso que Jesus refere-se a si mesmo como o filho do homem, por causa dessa passagem aqui. Um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído.
domínio eterno. De novo a mensagem de Daniel, do livro de Daniel. E a mensagem do Natal. O rei Messias nasce para que receba o reino de Davi e domine sobre todo o mundo. E todos os povos e línguas vão servi-lo. Este aqui é o cantai que o Salvador chegou. Isto aqui é o significado de cantai que o Salvador chegou. Ali no cantor cristão fala: Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. O que é isso? Você canta isso, você sabe o que é isso aqui que você está cantando? É Cristo vindo, destruindo o anticristo, matando esse último animal, e todos os povos lhe obedecendo. Você está cantando o reino de Deus aqui na terra. É isso. Isso não aconteceu quando Cristo veio, nasceu na manjedoura. Essa parte do Natal não aconteceu ainda. Ele nasceu ali. Ele volta para cumprir a profecia que o anjo Gabriel deu para Maria, e que o mesmo anjo Gabriel falou com Daniel no seu livro séculos antes de Jesus, sobre o reino de Cristo. Os reinos desse mundo já passaram, e o seu domínio foi dado ao reino do nosso Senhor, e ele reinará para sempre. Esta é a mensagem do livro de Daniel. Ele reinará para sempre. Vamos estar durante este Natal meditando sobre isso. Estamos adorando o que nasceu na manjedoura e que um dia voltará para derrotar o anticristo e reinar sobre todos os povos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos teu santo nome, engrandecemos o teu nome pelas profecias que nos foram dadas, te adoramos pelo Cristo que enviaste e que retornará para governar sobre esse mundo. O governo dos povos desse mundo passará e será entregue nas mãos do nosso Senhor, e nós reinaremos com Ele, todo aquele que crer e confessar o seu nome como Senhor e Salvador. Te louvamos, te agradecemos pela salvação e pela revelação que chegou até nós. Em nome de Jesus. Amém.